Quando você não se escolhe, o mundo também não te escolhe. Um mergulho nas decisões inconscientes que nos afastam de nós mesmos, e como isso se reflete na vida, nas rejeições, nos silêncios, na sensação de invisibilidade. Este roteiro revela por que tantas vezes somos esquecidos, deixados de lado ou ignorados. E como tudo começa dentro, no ponto exato em que paramos de nos escolher. A primeira rejeição aconteceu dentro. Você se lembra da primeira vez que se sentiu rejeitado? Talvez tenha sido na infância. Quando estendeu os braços para alguém que não te pegou no colo. Ou quando quis falar e foi interrompido. Ou ainda, quando chorou e te mandaram calar a boca porque não era para tanto. Mas o mais marcante não foi o que aconteceu por fora. Foi o que você fez por dentro. Você acreditou que não era digno, que era demais, que era pouco, que era errado. E ali, naquele instante silencioso em que ninguém viu, você começou a se abandonar. Não de uma vez, mas aos poucos. Como quem vai fechando portas dentro de si. A escolha que você não fez por você. Não escolher a si mesmo não é sempre um ato consciente. Às vezes é uma defesa. Um reflexo de quem aprendeu que o mundo lá fora tinha mais valor que a voz aqui dentro. Você começa a se adaptar. A fazer o que agrada. A dizer sim quando queria dizer não. A sorrir quando queria sumir. E o mundo, que é um reflexo sutil da energia que você emana, começa a responder do mesmo jeito. Ele também não te escolhe. Você é preterido nas relações. É ignorado nos lugares onde queria ser visto. É deixado para depois por aqueles que dizia priorizar. E então você sofre. Mas não percebe que, antes de tudo isso, foi você quem se colocou por último. A dor de se trair para caber. Traição é uma palavra forte. Mas há uma traição que dói mais do que qualquer outra. Aquela que acontece quando você abandona quem você é, para se tornar o que esperam que você seja. Essa traição é sutil, mas devastadora. Ela começa com pequenas concessões. Aceitar o que não te faz bem. Silenciar o que arde em você. Diminuir o brilho para não incomodar. E um dia, sem perceber, você olha no espelho e não reconhece mais o reflexo. Você se perdeu de si. E o mais cruel? É que você fez tudo isso esperando ser amado. Mas não foi. Porque ninguém ama o que você finge ser. Só se ama o que é verdadeiro. E como você deixou de se mostrar. O mundo só viu sua versão editada. A vibração do não merecimento. A vida responde àquilo que você vibra, não ao que você finge querer. E quando a sua vibração diz: eu não sou suficiente. Eu aceito migalhas. Eu não mereço ser prioridade. O universo ecoa. Assim será. E então as portas se fecham. As pessoas se afastam. As oportunidades não vêm. Você chama de azar. De rejeição. De solidão. Mas no fundo, é só o reflexo de uma escolha que você não fez. Há de se escolher. Você esperava que alguém fizesse por você o que nem você fazia. Quantas vezes você esperou que alguém te tratasse com carinho? Quando você mesmo se tratava com rigidez? Quantas vezes implorou para ser notado? Mas passava o dia se julgando em silêncio? Quantas vezes quis ser priorizado? Mas era o primeiro a se deixar de lado? É duro perceber. Mas o mundo não te dá o que você deseja. Ele te devolve o que você vibra. E quando a sua vibração é de autoabandono, o que você colhe é abandono. Quando a sua energia diz não sou importante, a resposta da vida é então vou te esquecer também. A ilusão de que o amor viria de fora. Você se moldou tanto para agradar, que esqueceu o que te agradava. Você se doou tanto, que esqueceu de se nutrir. E no fim de cada esforço, vinha sempre o vazio. Porque nada lá fora preenchia a falta que você sentia de si mesmo. Você queria amor, mas não se amava. Você queria ser escolhido, mas não se escolhia. E assim, um dia após o outro, foi se acostumando a viver por metade. Metade de si. Metade da vida. Metade da presença. O vazio que grita em silêncio. O mundo não te rejeita porque você é menos. Ele te rejeita porque está só devolvendo a vibração que você projetou sem perceber. É como se o universo dissesse: se até você não se escolhe, por que eu deveria te colocar no centro? Dói. Mas liberta. Porque se foi você quem começou a se abandonar, é você também quem pode decidir voltar. Voltar para si. Voltar a se ouvir. Voltar a se respeitar. E quando essa volta começa, o mundo começa a se reorganizar. Porque o mundo é um espelho da sua energia. E uma alma que se escolhe cria um campo onde o amor se atreve a pousar. O efeito bumerangue,
como a vida devolve o que você esconde. Você pode disfarçar para o mundo, mas o universo não responde às palavras, nem às máscaras. Ele responde à vibração que você emite mesmo quando está em silêncio. Você pode sorrir, fingir segurança, publicar frases de autoestima. Mas se, no fundo, você se sente insuficiente, rejeitável ou invisível, o mundo sentirá isso, e devolverá. Porque tudo aquilo que você esconde de si, volta em forma de espelho, em forma de pessoas, em forma de situações que te confrontam exatamente onde você mais quer esconder. A vida não te persegue, ela te revela. Você já se perguntou por que parece atrair o mesmo tipo de rejeição, de descaso ou de abandono? Não importa o lugar, o emprego, o relacionamento. O padrão se repete. E o que dói mais não é o que o outro faz. É o que isso desperta em você. A dor antiga. A insegurança. O medo de não ser suficiente. Essas situações são como um bumerangue espiritual. Você lança uma energia de esquecimento de si, e ela retorna, como um mundo que te esquece também. Você lança um pensamento de não sou bom o bastante. E a vida cria um cenário onde você é deixado de lado. Parece castigo. Mas é revelação. A vida está sempre te dizendo: olha para dentro. É aí que começa tudo. O que você evita sentir, volta para ser sentido. Você já tentou se anestesiar? Fingir que não se importa? Sorrir por fora enquanto sangrava por dentro? Pois saiba, o que você evita sentir, o universo vai te apresentar de novo, em outra forma. Em outro rosto. Em outro contexto. Até que você pare. E sinta. E se veja. E se escolha. Não adianta mudar de cidade se a fuga é de si mesmo. Não adianta buscar 1000 validações se você não se valida. Não adianta rezar por paz se você vive em guerra com sua própria verdade. O mundo externo é só o palco. Mas o enredo sempre começa dentro. A resposta invisível que o mundo dá à sua energia. Já percebeu que algumas pessoas têm um brilho que atrai tudo e todos? Não é beleza. Não é carisma. É presença energética. É como se o universo as colocasse no centro do palco sem que elas peçam. E sabe por quê? Porque elas se colocam lá. Elas se escolhem. Se respeitam. Se oram. Se ouvem. E essa energia cria um campo vibracional que diz ao mundo: eu existo. Eu sou. Eu mereço. E o mundo responde: então venha. Aqui está. Agora veja o oposto. Quando alguém se diminui. Quando se desculpa por existir. Quando se acostuma a receber menos. A vibração emitida é: eu aceito pouco. Não me veja demais. Não se aproxime muito. E o mundo escuta. E obedece. A vida não escuta seu discurso, ela escuta sua frequência. Você pode afirmar: eu me amo. Mas se sua energia diz: eu não sou suficiente, a vida vai responder ao que vibra, não ao que declara. Você pode escrever: eu quero alguém que me valorize. Mas se você se desvaloriza nos detalhes, se aceita menos do que gostaria, se silencia para não incomodar, a vida escutará o que está embaixo do que você mostra. Ela quer saber: você se escolhe mesmo quando está sozinho? Você se trata com carinho quando ninguém está vendo? Você se honra nas decisões pequenas? Porque é aí que a vibração é gerada. E o universo se move por vibração, não por intenção verbal. Você cria o padrão com cada escolha que faz por si. Cada vez que você diz sim para o que fere, você ensina ao mundo como te tratar. Cada vez que você silencia quando queria gritar, você educa a realidade para ignorar sua verdade. Cada vez que você se deixa por último, o universo reorganiza as peças para que você continue sendo esquecido. Parece duro, mas é libertador. Porque isso significa que você pode mudar tudo, a qualquer momento, com uma única escolha nova. Há de se escolher. Quando a frequência muda, a vida recomeça. Não precisa gritar. Não precisa provar. Não precisa correr. Basta voltar para si. Sentar com a própria alma. E dizer: chega de fugir. Chega de me esquecer. Eu me escolho. Hoje. Agora. E então, algo muda. O olhar muda. A energia muda. A vibração muda. E a vida sente. E começa a responder diferente. Pessoas que antes não te viam, agora se voltam para você. Portas que pareciam fechadas, agora se abrem. E o que antes parecia impossível, se aproxima, naturalmente. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou sua frequência. Escolher a si mesmo,
A rebelião silenciosa que muda tudo. Há uma revolução que não faz barulho. Ela não aparece nos jornais, não é celebrada em redes sociais, nem aplaudida pelas multidões. Essa revolução acontece no invisível. No íntimo. No exato momento em que alguém olha para si e decide: eu não vou mais me abandonar. Essa é a rebelião mais poderosa que existe. Há de parar de se abandonar para ser aceito. Há de romper com o ciclo de autoesquecimento que se disfarçava de gentileza, de força, de maturidade. A rebelião de escolher a si mesmo, sem pedir permissão. Quando escolher a si mesmo vira um ato de coragem. Em um mundo que te ensina desde cedo a agradar, a ceder, a se moldar. Escolher a si mesmo parece egoísmo. Mas não é. É coragem. Porque você vai precisar dizer não onde antes dizia sim. Priorizar o que te faz bem, mesmo que incomode. Se afastar de quem só se aproxima para sugar. Abrir mão da imagem perfeita para viver a verdade imperfeita. E tudo isso dói. Porque escolher a si mesmo também é perder. Perder pessoas, lugares, narrativas que só existiam porque você se diminuía para caber. Mas nessa perda, você se encontra. A verdade que incomoda quem ainda vive na mentira. Quando você começa a se escolher, algumas pessoas se afastam. E não é porque você mudou, é porque elas nunca amaram a sua verdade, apenas o seu silêncio, a sua conveniência, a sua ausência de limites. Você começa a incomodar. Incomoda porque não aceita mais migalhas. Incomoda porque não se dobra mais por medo de perder. Incomoda porque agora você se basta. E para quem sempre te teve por perto enquanto você se traía, a sua inteireza é um escândalo. Mas deixa ir. Porque a vida que está por vir só cabe onde há verdade. E verdade exige espaço. Você não veio para ser metade. Durante muito tempo, você foi metade. Metade de si para não ser demais. Metade de amor para não parecer carente. Metade de presença para não assustar. Metade de brilho para não ofuscar. E nessa meia existência, sua alma foi ficando estreita, abafada, cansada. Mas agora, algo se reverte. A alma começa a expandir. E você sente, no corpo, no peito, no olhar. Não dá mais para se esconder. Você percebe que não veio ao mundo para ser ajustável. Você veio para ser inteiro. Mesmo que incomode. Mesmo que assuste. Mesmo que vá na contramão do que esperavam de você. A força que vem de dentro. Quando você escolhe a si mesmo, uma força antiga desperta. Não é uma força que grita. Nem que esmaga. É uma força serena, mas inabalável. É a força de quem não precisa mais implorar por afeto. De quem não mendiga atenção. De quem não corre atrás do que não se entrega por inteiro. Essa força nasce do amor próprio real, não do ego inflado. É o amor que te olha nos olhos e diz: eu sou suficiente. Com ou sem aplausos. E isso muda tudo. Você não aceita menos. Você não abaixa mais o tom. Você não se reduz para ser entendido. E, paradoxalmente, é nesse momento que o mundo começa a te ouvir. A reverberação de um ser inteiro. Alguém que se escolhe cria uma frequência. Essa frequência começa a atrair novas pessoas, novas oportunidades, novas versões de realidade. E você começa a perceber. Não era o mundo que te rejeitava. Era o espelho do seu próprio autoabandono refletido em forma de vida. Agora, você é inteiro. E tudo que não ressoa com essa inteireza, se dissolve. Não porque você expulsa. Mas porque a verdade vibra tão alto. Que só o que é real permanece. O silêncio onde a alma repousa. Escolher-se não é gritar. É repousar. É sentar com a própria alma e dizer: agora eu vejo você. Agora eu te escuto. Agora eu não fujo mais. E nesse silêncio íntimo, você encontra uma paz que não vem de fora. Não depende de ninguém. Não exige nada. É a paz de finalmente ter voltado para si. E nesse estado de retorno, tudo muda. Não porque você forçou, mas porque você parou de forçar o que te afastava de quem você é. Quando você se escolhe, o mundo aprende a te escolher também. Você passou uma vida tentando ser escolhido. Pelos pais. Pelos amigos. Pelo amor. Pelo trabalho. Pela vida. Tentou de todas as formas. Sendo útil. Sendo boa. Sendo correta. Sendo menos. Sendo demais. Mas nada disso adiantou. Porque, no fundo, você não se escolhia. E a vida, que não escuta palavras, escuta frequência. Ela via, através de todos os seus gestos disfarçados de entrega, uma energia silenciosa dizendo: me deixei por último.
outra vez. O dia em que a ordem se inverte. Mas um dia, a ordem interna se inverte. Não por raiva, não por orgulho, mas por esgotamento, por exaustão de mendigar atenção e receber ausência. Nesse dia, algo em você se ergue. Não com grito, mas com firmeza. É como se sua alma dissesse: chega. E o chega não é para o mundo. É para si mesma. Chega de se negar, de se reduzir, de se rejeitar por antecipação. Você percebe, com o corpo inteiro. Ou você se escolhe, ou ninguém saberá como fazer isso. A energia que começa a ensinar o mundo. A alma tem um campo. E esse campo é pedagógico. Ele ensina os outros como chegar, como ficar, como tratar. Antes, seu campo dizia: entre, mesmo sem me ver. Fique, mesmo que não me respeite. Ame-me, mesmo que eu não me ame. E os outros obedeciam. Agora, com a mudança, a vibração muda. E o campo começa a ensinar coisas novas. Só entra quem vê. Só permanece quem respeita. Só fica quem sabe amar com verdade. E o mais surpreendente? As pessoas mudam. Algumas vão embora. Mas outras se aproximam. Outras despertam. Outras começam a te ver com olhos que você nunca viu. Não porque elas mudaram, mas porque você mudou o que ensinava energeticamente. A reeducação do mundo começa com sua postura. Você não precisa exigir respeito quando seu corpo, sua voz e sua presença já dizem: eu me respeito. Você não precisa cobrar atenção quando sua alma já emana: eu estou inteira aqui. Você não precisa forçar conexões quando sua vibração já anuncia: quem for real, saberá me encontrar. O mundo é um espelho educável. Mas ele só aprende o que você vive, não o que você diz. Quando você se escolhe, o mundo começa a se reorganizar. Pessoas começam a te tratar diferente. Oportunidades surgem de onde você menos espera. Até os olhares nas ruas mudam. Porque você mudou a frequência. O amor verdadeiro começa quando você não se abandona. Você buscava alguém que te salvasse. Mas era você que precisava se resgatar. Você esperava que alguém provasse que você era importante. Mas era você quem precisava se priorizar. Você pedia sinais. E o sinal sempre foi você. O amor verdadeiro, aquele que preenche sem sufocar. Que soma sem roubar espaço. Que cuida sem controlar. Esse amor só encontra morada quando você se escolhe primeiro. Porque antes de ser amado, você precisa ser acolhido por si. O silêncio do merecimento. Quando você se escolhe de verdade, não precisa gritar para ser visto, nem correr atrás para ser lembrado. Você simplesmente é. E esse ser tem um magnetismo diferente. Tem uma presença silenciosa que comanda sem dominar. Que atrai sem implorar. Que brilha sem se desculpar. É o silêncio do merecimento. O silêncio de quem não precisa mais convencer ninguém. Porque já se convenceu de si. E isso muda tudo. A nova vida que nasce da escolha interior. Quando você se escolhe, a vida começa a conspirar. Não porque você força, mas porque finalmente você está disponível para receber. Receber amor. Receber reconhecimento. Receber abundância. Receber paz. A alma que se escolhe é como uma morada que acende as luzes. E, iluminada, atrai o que é verdadeiro. O que é compatível. O que está na mesma frequência. E tudo aquilo que não for mais ressonante, simplesmente desaparece. Sem drama. Sem culpa. Sem esforço. Porque o que vibra alto não discute com o que vibra baixo. Apenas segue. Flui. Expande. A alma não quer aplausos, ela quer paz. Você passou tanto tempo buscando reconhecimento, que quase se esqueceu do que realmente queria. Não era o aplauso. Não era o elogio. Não era a validação. Era a paz. Paz para ser quem você é. Sem medo de desagradar. Sem medo de ser deixado. Sem medo de ser mal interpretado. Era descanso. Descanso de viver em função do olhar do outro. Descanso de carregar personagens. Descanso de se ajustar para caber. A alma. Ela nunca quis fama. Ela nunca quis aplausos. Ela só queria poder existir em paz, sem precisar pedir licença. O cansaço de se moldar. É exaustivo tentar se manter dentro de moldes. É sufocante tentar não parecer demais. Ou não parecer de menos. Ou parecer aquilo que esperam, sem nunca saber exatamente o que esperam. E então você se divide. Em versões. Em personagens. Em adaptações. Mas nenhuma dessas versões te acolhe.
porque nenhuma delas é você. Você vai vivendo de modo estratégico, analisando tudo antes de agir, pesando palavras, estudando expressões, evitando conflitos. E, no final, o maior conflito acontece dentro, entre o que você é e o que está fingindo ser. O peso de ser sempre aceitável. Você aprendeu a medir sua verdade em doses socialmente digeríveis, a não incomodar, a não ser intensa, a não expressar demais. Você aprendeu a ser gentil mesmo quando doía, a sorrir mesmo quando desmoronava, a concordar para evitar rejeições. Mas no fundo você se calava, não por educação, mas por medo. Medo de não ser aceito, medo de perder, medo de ser mal visto. E é assim que a alma vai adoecendo, não pela dor, mas pela falta de espaço para respirar. Paz, o que você estava procurando nos lugares errados. Você achou que a paz viria com o amor do outro, com o reconhecimento no trabalho, com a aceitação da família. Mas mesmo quando tudo isso chegou, se chegou, a inquietação continuava. Porque a paz nunca esteve lá fora. A paz é o silêncio que surge quando você para de lutar contra quem você é. Ela é o espaço onde a alma pode ser sem se justificar. Onde o coração não precisa provar seu valor. Onde o corpo relaxa porque não precisa mais performar. E esse espaço não é geográfico. É interno. É energético. É espiritual. E só nasce quando você decide. Chega de querer aplausos. Eu escolho minha paz. Você não veio ao mundo para ser compreendido por todos. E está tudo bem se nem todos entenderem sua essência. Está tudo bem se te acharem estranho, sensível, complexo demais. Você não veio para agradar multidões. Você veio para honrar sua alma. E, às vezes, isso significa ser mal interpretado. Ser julgado. Ser deixado. Mas não se perde nada ao se manter fiel a si mesmo. Perde-se ao se abandonar para ser aceito. A paz não é resultado da aceitação do mundo. Ela é consequência de se escolher mesmo quando o mundo vira o rosto. A alma só repousa onde há verdade. Você pode tentar descansar em lugares falsos, em elogios vazios, em amores rasos, em metas que não te pertencem. Mas a alma sente. Ela sabe quando está sendo sufocada por uma vida que parece bonita, mas não tem cheiro de verdade. Ela sabe quando o brilho é só maquiagem. Quando o tô bem é só sobrevivência. Quando a rotina virou uma fuga. E um dia, ela grita. Ela paralisa. Ela implode por dentro. Não porque é fraca, mas porque está cansada de fingir que está viva. Paz é habitar a si mesma com presença. A verdadeira paz começa quando você se senta consigo mesma e diz: eu te vejo. Eu não vou mais fugir. Eu estou aqui. E ali, sem música de fundo, sem plateia, você chora. Respira. E pela primeira vez em muito tempo, existe. Sem precisar de aplausos. Sem precisar provar nada. Sem precisar justificar quem se tornou. Só existe. A liberdade silenciosa de ser quem se é. Depois que você descobre a paz de não precisar mais se provar, nasce algo ainda mais poderoso. A liberdade. Mas não é qualquer liberdade. Não é aquela gritada nos discursos nem estampada em slogans. É uma liberdade que chega sem alarde. Silenciosa. Plena. Serena. É a liberdade de não se justificar mais. De apenas ser. De existir com inteireza, sem o peso de se ajustar, sem o medo de incomodar, sem a obsessão de ser amado a qualquer custo. É a liberdade que chega quando você para de correr. E finalmente habita o seu próprio corpo. A sua história. A sua verdade. Você deixa de ser o que os outros projetam. Durante muito tempo, você foi reflexo. Reflexo do que esperavam. Do que demandavam. Do que a cultura, a família, os traumas ditavam como aceitável. Você tentou ser a filha perfeita. A parceira ideal. O profissional exemplar. A versão controlável de si. E nisso, foi se esquecendo. Desviando de si. Negociando sua essência por pertencimento. Mas agora, você não precisa mais disso. Porque agora você se olha com profundidade e diz: eu não sou o que esperavam. Eu sou o que sou. E isso basta. A leveza de não carregar o mundo nas costas. Quando você vive pela aprovação dos outros, tudo pesa. Cada palavra vira armadilha. Cada escolha, um campo minado. Cada sim ou não, uma ameaça de rejeição. Mas quando você se liberta, a vida fica mais leve.
Você percebe que não é sua responsabilidade caber nos moldes de ninguém. Que você não tem obrigação de agradar. Que não precisa mais carregar o mundo nas costas para se sentir merecedora. Você solta. Solta o fardo de consertar tudo. Solta o papel de salvar todo mundo. Solta a culpa de não ser perfeita. E no lugar desse peso, entra o ar. A respiração. A leveza de uma vida vivida com verdade. Você começa a andar com passos próprios. Antes, você andava com medo. Pisava em ovos. Esperava autorização para viver. Agora, você pisa firme. Mesmo que o caminho seja incerto. Mesmo que ninguém entenda. Mesmo que venha o julgamento. Porque agora, cada passo é seu. Não é mais por obrigação. Não é mais para impressionar. Não é mais para caber. É por você. É com você. É através de você. E isso muda tudo. Você aprende a dizer não sem se sentir má. Liberdade também é saber dizer não. E saber que isso não te faz egoísta. Não te faz ruim. Não te faz fria. Te faz real. Te faz humana. Te faz inteira. Você para de se culpar por colocar limites. Para de se desculpar por escolher a si mesma. Para de se dobrar para manter perto o que já não faz sentido. E então, você começa a atrair pessoas que te respeitam. Que não exigem que você se traia para estar com elas. Pessoas que reconhecem. Quem se ama, ensina o outro a amar também. A liberdade que mora no silêncio. Ser quem você é, sem precisar explicar, é uma liberdade que não cabe em palavras. É o tipo de liberdade que mora no silêncio. No silêncio de quem não precisa mais convencer ninguém. No silêncio de quem encontrou morada dentro de si. Esse silêncio te dá chão. Te dá fôlego. Te dá a paz de andar por qualquer lugar sabendo. Eu me tenho. Eu me vejo. Eu me sou. E não importa o que digam. Não importa quem vá. Não importa o que mude. Você permanece inteira. Porque agora, você não se abandona mais. Tudo começa a mudar quando você não se perde de si. A vida muda. Mas não porque você exige. Não porque você grita. Não porque força. A vida muda. Quando você para de se perder de si. Você já se perdeu tentando agradar. Já se perdeu tentando entender porque alguém foi embora. Já se perdeu achando que precisava consertar tudo ao seu redor para se sentir segura. E quanto mais se perdia, mais a vida te mostrava o mesmo cenário. Rejeição. Descaso. Repetição. Era o universo dizendo: volta. Volta para você. E quando você finalmente voltou, quando parou de buscar fora o que estava dentro, tudo começou a mudar. Você para de repetir histórias antigas. Antes, parecia que você vivia o mesmo roteiro. Sempre o mesmo tipo de relação. Sempre o mesmo lugar de invisibilidade. Sempre o mesmo fim. E você se perguntava: por que isso sempre acontece comigo? Mas agora você entende. Porque você estava agindo com a mesma versão ferida de si mesma. A mesma que aceitava pouco. A mesma que confundia atenção com amor. A mesma que tolerava o intolerável para não se sentir sozinha. Agora, você mudou a história. Porque mudou a personagem. E com isso, os roteiros se reescrevem. Você não aceita mais o que não vibra com sua paz. Antes, você aceitava tudo. Por medo. Por carência. Por costume. Mas agora, você não aceita mais o que tira sua paz. Não porque virou fria. Mas porque entendeu o quanto custava se violentar emocionalmente. Agora, você sente a energia das coisas. Sente quando algo não combina mais com a sua alma. Sente quando a presença de alguém não soma, só esgota. E você escolhe ir embora. Mesmo com o coração apertado. Mesmo sem explicações. Porque agora, sua paz tem mais valor do que qualquer laço que a destrua. A clareza se torna a bússola. Quando você está desconectada de si, tudo é confuso. Você não sabe se fica ou se vai. Se ama ou se repete. Se insiste ou solta. Mas quando você se encontra, a clareza surge. Como uma bússola silenciosa dentro do peito. Você começa a sentir com nitidez o que é para você, e o que não é. E essa clareza não é racional. Ela é vibracional. Ela diz: esse caminho ressoa. Essa pessoa te expande. Esse lugar não te cabe mais. E você começa a confiar. A seguir. A respeitar essa sabedoria interna que sempre esteve aí. Mas que você silenciava por medo de desagradar. Você começa a criar a vida a partir da sua essência. Antes, você criava a sua vida a partir do que era possível. Do que era permitido. Do que era confortável para os outros. Agora,
Você cria a partir da sua essência, dos seus dons, da sua verdade, do que te faz vibrar. Você não se preocupa mais em dar certo. Você se compromete em dar sentido. E nisso, tudo ao redor começa a vibrar diferente. As escolhas mudam. As relações mudam. A frequência muda. E o mundo responde. Você se torna seu próprio lar. Talvez você tenha passado anos buscando abrigo nos outros. Nos braços de alguém. Na aceitação do outro. Na validação externa. Mas agora, você se tornou seu lar. Você se acolhe. Se abraça. Se reconhece. E por isso, não se perde mais. Porque não importa onde esteja, com quem esteja, ou o que esteja acontecendo, você está em casa. Dentro de si. No centro da sua alma. No espaço seguro da sua verdade. E ali, finalmente, você pode descansar. Quando você não se abandona, a vida não te deixa mais sozinha. Você se lembra de como era antes? A sensação de estar sempre sozinha, mesmo cercada de gente. A impressão de que ninguém realmente te via. De que todos estavam ocupados demais para te enxergar além do papel que você exercia. Você sorria, mas não era notada. Você se doava, mas era esquecida. Você gritava por dentro, e o mundo respondia com silêncio. Mas havia um detalhe invisível aí. Você também não estava com você. Você se deixava por último. Se silenciava. Se julgava. Se exigia demais. Você mesma se abandonava. E o mundo, apenas obedecia. Quando o abandono de si é o maior vazio. Há um tipo de solidão que não depende da presença ou ausência de pessoas. Ela nasce quando você se desconecta da sua alma. É quando você vive para fora. É quando seu corpo faz, mas sua alma adormece. É quando você existe, mas não habita a si. Esse é o maior abandono. Não porque o mundo virou as costas. Mas porque você mesma não se estendeu a mão. E então tudo parece pesado. As relações exigem demais. As tarefas consomem sua energia. A vida parece arrastada. Porque nada é mais cansativo do que estar longe de si. O retorno ao centro começa com pequenas decisões. Você não volta para si de uma vez. Você volta em pedaços. Em gestos simples. Em silêncios corajosos. Volta quando diz não a algo que sempre te feria. Quando silencia para se ouvir. Quando escolhe o caminho que te expande, mesmo que assuste. A cada escolha por você, algo se reorganiza dentro. E com o tempo, a vida lá fora também começa a mudar. Você passa a ser vista, ouvida, sentida. Porque agora, você está presente em si. O universo responde ao amor que você direciona a si mesma. Tudo é energia. Tudo é frequência. Tudo vibra. E o universo é, acima de tudo, eco. Ele responde ao que você sustenta internamente. Quando você se julga, ele te apresenta relações que te criticam. Quando você se apaga, ele te coloca em lugares que te invisibilizam. Quando você se culpa, ele te mostra pessoas que reforçam sua dor. Mas quando você se ama, quando você se escolhe, quando você se honra, a vida responde. Ela te apresenta sincronicidades. Pessoas que te reconhecem. Oportunidades que vibram com sua verdade. E, acima de tudo, ela te mostra que você nunca esteve sozinha, apenas desconectada. A presença começa a te acompanhar onde você for. A sensação de estar só vai embora não porque alguém chega, mas porque você chega. Chega no seu corpo. No seu agora. Na sua consciência. Você se torna presença. Presença que sustenta. Que acolhe. Que protege. E essa presença muda a sua energia. Ela te âncora. Te firma. Te ilumina. E o mundo percebe. As pessoas te escutam diferente. A energia nos ambientes muda quando você entra. As coisas que antes pareciam distantes começam a fluir. Porque agora, você está com você. E quem está com sua alma, nunca mais está só. A vida te acompanha quando você se alinha. Quando você não se abandona mais. A vida deixa de parecer inimiga. Você começa a perceber os sinais. A ver propósito até no que parece caótico. A sentir o tempo das coisas. A confiar, mesmo sem controle. Porque agora, há fé dentro. E essa fé te conecta a algo maior. Há uma inteligência sutil que move o invisível. Há uma força que te guia quando a mente não sabe mais para onde ir. E aí, algo mágico acontece. Você sente que está sendo carregada. Que há um fluxo conduzindo. Que há um propósito até na pausa. Não porque tudo ficou perfeito. Mas porque você voltou para si. E onde a alma presente,
Há caminho. Há sentido. E há companhia. Ser fiel a si é romper com tudo que já não vibra. Há um momento na jornada em que tudo começa a ruir. Relações, rotinas, hábitos, discursos que antes pareciam seguros. De repente, perdem o sentido. Não encaixam mais. Ficam pesados. Estão desalinhados com quem você está se tornando. E é aí que você entende. Crescer dói. Mas permanecer onde não vibra mais, dói muito mais. Ser fiel a si mesma é uma travessia. E nessa travessia, você não leva tudo. Não leva todos. Não leva versões antigas de si. Porque algumas partes suas foram feitas apenas para o ciclo anterior. Agora, é tempo de romper. Com amor. Com firmeza. Com verdade. Romper não é destruir, é libertar. Você não rompe porque odeia. Você rompe porque não se odeia mais. Você rompe com o que te fere, não por vingança, mas por compaixão consigo. Você entende que manter laços por apego, por medo, por costume, é manter-se acorrentada àquilo que te impede de ser inteira. Então você solta. Não com raiva, mas com gratidão. Gratidão pelo que foi, pelo que te ensinou, pelo papel que cumpriu, mas também com a firmeza de quem diz: agora, eu escolho seguir leve. Nem tudo que te acompanhou até aqui vai com você para o próximo nível. E tudo bem. Alguns caminhos foram necessários por um tempo. Alguns vínculos te sustentaram enquanto você não sabia como andar sozinha. Algumas versões suas te protegeram quando você ainda não sabia se amar. Mas agora, você sabe. E o que antes era necessário, agora te limita. O que antes era apoio, agora te prende. O que antes fazia sentido, agora pesa. Essa é a natureza da expansão. Ela exige esvaziamento. Ela pede espaço. Ela exige fidelidade à nova vibração. Ser fiel a si exige coragem. Coragem para desapontar quem esperava que você fosse sempre a mesma. Coragem para sair de lugares onde você era valorizada apenas pela sua performance. Coragem para deixar de caber onde só te amavam na condição de que você se calasse. Você não precisa mais da aceitação de quem só te ama se você se reduzir. Você precisa de coerência interna. E isso, às vezes, custa vínculos. Custa portas que se fecham. Custa pessoas que se afastam. Mas em troca, você ganha a si mesma. E isso não tem preço. A solidão da verdade é sempre passageira. No início, pode parecer solitário. Você começa a dizer não com mais firmeza. A escolher com mais consciência. A se respeitar mais. E com isso, os laços frágeis se desfazem. Os vínculos superficiais se esvaziam. Os cenários antigos desmoronam. Mas essa solidão é apenas o intervalo. O espaço entre o que você era e o que está por vir. É a travessia. O silêncio fértil onde a alma renasce. E quando você atravessa com inteireza, o novo chega. As pessoas certas chegam. A vida te responde com coerência, porque agora você está sendo coerente com sua essência. Romper com o velho é declarar ao universo: eu estou pronta para o novo. Cada vez que você diz não ao que não vibra mais, você está dizendo sim ao que ainda não chegou. Você cria espaço. Você limpa. Você se alinha. E o universo entende. Ela está pronta. Pronta para relações verdadeiras. Pronta para abundância emocional. Pronta para uma vida onde não precisa mais se esconder para ser aceita. E então o novo vem. Não com pressa, mas com precisão. Porque agora você não atrai mais pelo que finge ser. Você atrai pelo que finalmente se permitiu ser. Quando você se escolhe, a vida também escolhe você. Tudo muda. E não porque o mundo ficou mais justo. Ou porque as pessoas começaram a te entender. Tudo muda porque você mudou a forma como se trata. E isso, muda tudo ao redor. Quando você se escolhe com inteireza, com verdade, com respeito, a vida, que sempre foi espelho da sua energia, começa a se reorganizar para te receber nesse novo lugar interno. Você para de correr atrás. Para de se provar. Para de insistir em portas que já não se abrem. Porque agora, você entendeu que as portas certas se abrem quando a energia certa chega. E essa energia é você. Inteira. Escolhida. Assumida. O reflexo se transforma. Antes, o mundo te mostrava escassez, abandono, invisibilidade. Agora, ele te mostra presença. Mostra caminhos. Mostra sinais. Antes, você era esquecida porque se esquecia. Agora, você é lembrada porque se habita. Tudo começa a responder diferente. Pessoas te ouvem. Relações te nutrem.
Situações fluem. E não é mágica. É coerência energética. Você ensinou a vida a te escolher, porque finalmente se escolheu primeiro. A nova realidade não exige esforço, exige presença. Você não precisa mais se esforçar tanto. Não precisa mais se mascarar, controlar, planejar cada detalhe. Agora, basta estar presente. Com o coração aberto. Com a alma firme em si. Porque o que vem desse lugar não é criado pelo ego, mas manifestado pela alma. Você se conecta ao fluxo da vida, ao tempo certo das coisas, ao ritmo da sua respiração mais profunda. E tudo aquilo que antes parecia distante, começa a chegar, como resposta. Porque agora, você está em casa. Em você. Você passa a atrair o que sustenta sua inteireza. Você não atrai mais pelo medo de estar só. Atrai pelo prazer de compartilhar. Não busca mais para preencher buracos. Busca para expandir o que já é inteiro. Os vínculos mudam. As conversas mudam. Até o tom da sua voz muda. Porque agora, você se respeita. Se honra. Se protege. Se celebra. E quem chegar nesse campo, precisará fazer o mesmo. Porque sua energia não tolera mais o que a fere. O amor que você sempre buscou começa a te reconhecer. Agora, o amor não é mais um lugar onde você se esconde para ser aceita. É um espaço onde você pode ser inteira. Sem medo de ser demais. Sem medo de ser rejeitada. Porque o amor que chega depois da escolha interna é diferente. É amor que vê, que ouve, que sustenta, que se encaixa não nas feridas, mas na verdade. E esse amor só te encontra porque agora você vibra exatamente onde ele está. Você saiu do lugar da ausência e entrou no campo da presença. A vida se inclina diante de quem se escolhe com alma. Tudo ao seu redor começa a mudar sem que você precise fazer força. O trabalho ganha sentido. As conexões ganham profundidade. O silêncio ganha beleza. Você não luta mais por espaço. Porque agora, você é o próprio lugar. A vida, que antes parecia esquecer de você, agora te abraça com sincronicidade. Porque ela reconhece. Ela sente. Ela percebe que você voltou para si. E quem volta para si, se torna casa para o mundo. Você se torna o próprio milagre. O milagre nunca foi o que viria de fora. Era o que nasceria dentro. E agora ele nasceu. Não com fogos, mas com silêncio. Com leveza. Com verdade. Você voltou. Se viu. Se escolheu. Se amou. E agora, a vida inteira está aprendendo a te amar também. Não porque você mudou para agradar, mas porque você se encontrou. E quem se encontra, não implora mais por amor. Expande amor. Quem se escolhe, não vive mais esperando ser escolhido. Se torna escolha natural da própria existência.